Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Casal Aleluia, ok? Bom, antes de começarmos o vídeo, deixa eu falar para vocês. O YouTube ele disponibiliza uma ferramenta em que você pode acelerar um pouco o vídeo, ok? Tem três pontinhos e você clica nesse pontinho e vai estar escrito lá, velocidade normal. Aí você pode ir lá na velocidade e aumentá-la ou diminuí-la, dependendo da sua preferência, ok? Então, se você tem familiaridade com os assuntos que nós estamos falando aqui e você quer simplesmente reiterar suas informações e tal, você pode colocar o vídeo mais acelerado e o nosso assunto de hoje é um assunto muito sério, que é a BNCC. Existe uma doutrinação por trás da BNCC? Está havendo doutrinação nas nossas escolas? Bom, eu vou mostrar alguns pontos, alguns slides aqui, extraídos da BNCC, e você poderá fazer a sua conclusão, ok? E vou fazer algumas ponderações, tá? Sobre o que está escrito aí. Bom, vamos lá, vamos ao primeiro. Olha só, nesse início aí, eu comecei pelo ensino religioso. Por que pelo ensino religioso? Agora eu vou dizer. Vamos só ler aí, olha só. No processo de sistematização e transmissão dos textos sagrados, sejam eles orais, sejam eles escritos, certos grupos sociais, presta atenção nisso aí, acabaram por definir um conjunto de princípios e valores que configuram doutrinas religiosas. Estas reúnem afirmações, dogmas e verdades que procuram atribuir sentidos e finalidades à existência, bem como orientar as formas de relacionamento com as divindades e com a natureza. Olha só, pessoal, por que eu comecei com o ensino religioso? Porque é sabido que é o ensino religioso, que é a religião de um lugar que sustenta a estrutura inteira da sociedade. Ok? E olha o que eles querem fazer de imediato com o ensino religioso. No processo, né, os textos sagrados, sejam eles escritos, sejam eles orais, foram dominados por certos grupos sociais, gerando assim, eles escolheram, esses grupos sociais escolheram a doutrina. Então, o que eles querem dizer aqui é que a doutrina não é fruto vindo de Deus. Ok? Observe isso. Eu sou cristão. Se você é budista, se você é hinduísta, se você é do Islã, o intuito deles é que haja, pelo que eu estou lendo aqui, eu acredito nisso, é que haja uma quebra nisso aí, onde se entenda que as doutrinas que para um religioso vieram de Deus, que se entenda que as doutrinas são meramente convenções de grupos sociais. Aqui, pessoal, eles já vão bagunçar muito com a cabeça do seu ou dos nossos filhos. Ok? Isso aqui, pessoal, é a partir do primeiro ano. Ok? A partir dos 5, 6 anos de idade, os nossos filhos, os seus filhos, já estarão expostos a esse tipo de coisa. Ok? Deixa eu voltar aqui e ler um texto para você. Olha só, está nesse livro aqui, e é o seguinte. Como definiu o historiador Christopher Dawson, é o impulso religioso que supre a força coesiva que unifica uma sociedade e uma cultura. É a religião que faz isso, tá bom? As grandes civilizações do mundo não produzem as grandes religiões como um tipo de subproduto cultural. Numa acepção muito real, as grandes religiões são o alicerce onde as grandes civilizações se apoiam, ok? Lily Lucretia Warren, uma das lideranças do Parlamento das Religiões do Mundo, em Botsuana,
reiterou a visão em 2004. Olha o que ela diz. A religião é o principal instrumento por meio do qual se estabelece ordem no mundo. Ok? Então saiba. Ensino religioso, deixa de lado, isso não é muito interessante para nós. Isso é absolutamente interessante para nós. Precisamos ter cuidado, precisamos observar isso, porque é a partir disso aí que vai se desdobrar toda a estrutura de dominação nas nossas crianças, ok? E que não é só nas nossas crianças, vai desde criancinha até universidade, mestrado, doutorado, ok? Essas estruturas vão sendo montadas e vão sendo erguidas aí, tá bom? Continuando então, vamos aqui agora para um próximo ponto. Olha só o que as crianças devem fazer. Aí, pessoal, olha só, está a página e aí estão as referências, tá? Olha o que as suas crianças, o que as nossas crianças devem fazer. Identificar ritos presentes no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário. Identificar ritos e suas funções em diferentes manifestações e tradições religiosas. Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos, nascimento, casamento e morte. Identificar as diversas formas de expressão de espiritualidade. Orações, cultos, gestos, dança, meditação, nas diferentes tradições religiosas. Identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas. Embaixo, identificar nomes, significados e representações de divindades no contexto familiar comunitário. Olha aqui. Reconhecer e respeitar as ideias de divindades, de diferentes manifestações e tradições religiosas. Pergunta: é isso que você quer que seu filho estude na escola? E olha o quanto é perniciosa esse último ponto aí, o EF04ER07. Reconhecer e respeitar as ideias de divindade. Na realidade, será exposto para o seu filho que cada religião tem ideias de divindades, não são realmente divindades. Então, seja você de qualquer religião, para o seu filho, o que você acredita ser Deus será colocado como se fosse apenas uma ideia de divindade. Ok? Fazendo assim com que a sua opinião, a opinião do pastor, a opinião do padre, a opinião do pai de santo, da mãe de santo, seja meramente mais uma ideia de divindade. Na realidade, não é divindade coisa nenhuma. Ok? Continuando. Olha só. Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes culturas e tradições religiosas. Identificar mitos de criação em diferentes culturas e tradições religiosas. Depois pause o vídeo e leia todos, tá? Eu quero ser um pouquinho mais rápido nisso aqui. Identificar mitos. Mito, nesse contexto, pessoal, não está falando daquela coisa que sintetiza uma realidade, sintetiza uma verdade, como nós vemos nos livros de Platão, Aristóteles, enfim. O mito aqui é um mito. Tipo, no contexto atual, o mito da criação. Deus fez o mundo em 7 dias. Isso é um mito, isso é uma coisa não verificável, isso é uma coisa por fora. É um mito. Entende? Então, o mito, nesse contexto, tem essas características. Ok? Pergunta: é isso que você quer que seu filho estude? Olha só. O que está proposto aqui vai muito além de uma doutrinação, tá bom? Doutrinação é uma coisa. No final do vídeo eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? Então vamos lá. Embaixo aí o quarto ponto. Reconhecer a importância da tradição oral. Quinto. Identificar elementos da tradição oral nas culturas religiosas indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outras. Você quer que seu filho estude religiões indígenas, afro-brasileiras e ciganas? Que ele seja exposto a isso? Então, né? Identificar o papel dos sábios e anciãos na comunicação e na preservação da tradição oral. Reconhecer em textos orais ensinamentos relacionados ao modo de se viver. Próximo ponto.
O primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quinto aí. Discutir como o estudo e a interpretação dos textos religiosos influenciam adeptos a vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas. Discutir. Tá, então eu sou cristão e eu vou discutir, eu vou ora defender, ora eu vou ser aquele que defende o cristianismo, ora eu defendo o budismo, ora eu defendo uma outra coisa. O nome disso, pessoal, é métodos ativos. Como nós já vimos em outro vídeo, a ONU contra o cristianismo, isso é um método muito importante para gerar coisas que eles querem que você pense, para gerar um laceamento mental, ok? Então, olha só, embaixo, o próximo aí, o 06. Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos. Exemplificar a relação entre mito, rito, símbolo nas práticas celebrativas de diferentes tradições religiosas. Entende a que seu filho vai ser exposto? E isso aqui é o cerne para poder desenvolver depois gaysismos, todo tipo de ismo que você imaginar. Continuando. Olha só. Reconhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações religiosas. Tá. Os nossos filhos, segundo a BNCC, deverá reconhecer e respeitar. Se a pessoa fala com os mortos, ele terá acesso a isso, ele verá como isso. E ele precisa saber reconhecer e respeitar. Ok? É isso que você quer que seu filho estude? Na escola, você manda seu filho para a escola e você quer que ele estude isso. Olha, identificar práticas de espiritualidade utilizadas pelas pessoas em determinadas situações. Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas. Exemplificar líderes religiosos que se destacaram em suas contribuições à sociedade. Quem são esses líderes? Aí você vai ver Gandhi, aí você vai ver talvez Madre Teresa de Calcutá, aí você vai ver essas personalidades. O seu filho estará exposto a tudo isso, ok? Ligado ao professor de história, ligado ao professor de geografia, ao português, enfim. Porque eles fazem uma junção, né? A interdisciplinaridade, como dizem, né? Olha só. Isso aqui é muito sério. O 06 aí novamente, ao final é o 06. Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofia de vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais. Então, princípios éticos. O casamento cristão, o casamento do Islã. A virgindade é uma coisa importante? Importante para quem? Né? Importante para o cristão. Não é importante para o pessoal do Islã? Não é importante para o pessoal do hinduísmo? Não. Então, tudo isso será colocado e saiba, terá uma roupagem pré-estabelecida que é colocada nas faculdades. Os professores direcionarão isso aí, ok? Então, sejamos muito cuidadosos, tá? Filosofia de vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais. Pessoal, vou passar rapidamente, tá? Mas leiam e considerem isso. Pense sobre isso. Identificar e discutir o papel do 07 das lideranças religiosas e seculares na defesa da promoção dos direitos humanos. Olha aí. Olha aí. Então, direitos humanos hoje, na França, acredito piamente que foi aprovado lá, pelos direitos humanos, com todo o lobby dos direitos humanos, que pode abortar crianças até os 9 meses. A criança está na barriga, enquanto ela estiver na barriga, você pode ir lá e abortar. Isso é contrário ao cristianismo? Absolutamente. Mas olha só, discutindo como podem influenciar condutas pessoais, a 07, religiosas e seculares na defesa da promoção dos direitos humanos. Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção
questionando concepções e práticas sociais que a violam. Observe que o termo social está sempre em voga, está sempre colocado. Primeiro ano, pessoal. Lembra que eu disse que o sistema religioso é a cama do negócio? Vamos ver o que nós vamos estudar em História no primeiro ano. Isso está na página 408, tá? Da BNCC. Então, olha só. As fases da vida e a ideia de temporalidade. Passado, presente e futuro. Legal, né? Tranquilo. Próximo. As diferentes formas de organização da família e da comunidade. Os vínculos pessoais e as relações de amizade. Diferentes formas de organização da família. A família é pai e mãe. Essa é uma organização, segundo eles. A família é mãe e mãe, é um par, é outra organização. A família é... Aí você pode pensar tudo que você quiser aí. É um ser humano e uma cacatua? É. Então, vários modos de família. O seu filho será exposto a isso no primeiro ano. E sabe qual é o livro basilar para isso aí? É o livro de Marx e Engels, né? Você vai ver mais ou menos estruturado isso lá. A origem da propriedade privada, da família e do Estado. E um outro livro basilar com respeito a isso aí é o livro, que claro, não está explícito lá, tá? É o livro da Shulamit Firestone, Dialética do Sexo, onde vai haver as formas de família diferenciada e como a mulher deve se portar na nova sociedade. É claro que isso está colocado lá. Basta você pegar um livrinho lá, simplesinho, bonitinho, você verá tudo isso lá, ok? Olha só, continuando. Pergunta, é isso que você quer que seu filho estude? Diferentes estruturas familiares? Próximo ponto. A escola e a diversidade do grupo social envolvido. Grupo social, pessoal, está sempre muito associado à luta de classes, tá? Continuando. A vida em casa, a vida na escola e as formas de representação social e espacial. Jogos, brincadeiras com forma de interação social e espacial. Próximo. A vida em família. Diferentes configurações e vínculos. Observe que é o segundo ponto aí, né, que eles vão falar, olha, diferentes configurações. Família, diferentes configurações. É isso que você quer? Pega-se lá no ensino religioso. Diz que tudo, na verdade, são opiniões de um grupo social que tomou para si a responsabilidade de designar, de criar doutrinas, e depois vem, na matéria de história, desenrolando tudo isso. Beleza? Se não tem o cristianismo, no nosso caso ocidental, para barrar isso aí, pronto, seu filho está totalmente inerme. E muito provavelmente você também estará inerme quando ele chegar lá, assim, sem ação. Quando ele chegar para você e te disser isso, jogar isso na sua cara, você não terá reação. Mas o que acontece? Nós, pais, que muitas vezes estamos enviando nossos filhos a isso. No final, eu quero dar uma receita para vocês também. Aliás, vou dar agora. Se você pega a ementa do curso da escola, você tem autoridade como pai e você pode entrar em contato com uma instituição chamada ANED de pegar documentação e levar até a escola assinada por você, isso é juridicamente válido, tá? Que você não quer que seus filhos assistam essas aulas. É ensino religioso? Meu filho não vai assistir. É ensino sexual? Meu filho não vai assistir. É a aula que fala sobre temporalidade, sobre diferentes organizações familiares. Você vai colocar, não quero que meu filho assista essa aula. Você pode fazer isso, ok? Isso está amparado juridicamente. ANED, tá? Busque contato com essas pessoas para você ter maior clareza sobre isso. Pessoal, cuidemos dos nossos filhos. Cuidemos dessa geração que está se formando agora, ok? Continuando. Próximo aí, vamos lá. Voltamos então, pessoal, um pouquinho mais na religiosidade, tá? Porque tem um ponto muito importante aqui, ó. O 6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. Pessoal, direitos humanos, cultura de paz.
Lindo, não é? Mas por trás dessas duas sentençazinhas aí, tem a ONU, tem Jorge Soros, tem fundações e fundações Bill Gates, tem, enfim. Então, pessoal, isso é perigoso, danoso. Entenda essas coisas, tá? Se você tiver dúvidas, deixa aqui embaixo, tá? E a gente vai buscar fazer vídeos que possam trazer mais luz com respeito ao que nós estamos falando aqui de forma relativamente sucinta, né? Tá. Depois pausem, leiam, tá? Bonitinho. Prosseguindo. No terceiro ano, o eu, o outro, em história, tá? E os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade e os municípios. Os desafios sociais, culturais e ambientais no lugar onde vive. Tá, então no terceiro ano, seu filho vai ter mais ou menos uns 9 anos de idade, ele vai ser exposto à luta de classes mesmo. Bem exposto à luta de classes, não é? Olha só, diferentes grupos sociais, étnicos que compõem a cidade e o município. E os desafios sociais, culturais. Por quê? É a cultura de um que sobrepõe a cultura do outro. Então existe um dominador e existe um dominado. Pessoal, é desse jeito, é desse jeito. Pegue o livro do seu filho e veja. E ambientais. Aí já entra o ambientalismo, que nós falamos aqui um pouco lá na ONU contra o cristianismo, com o livro do Pascal Bernardin sobre ecologia. Esse livro aqui, o Império Ecológico. Ok? Tá. Continuando aí, ó. A produção dos marcos da memória, lugares da memória, rua, praça, tarará, tarará. Aqui, pessoal, mais uma vez cabe a tal da luta de classe. Quem são as pessoas que ficam com o nome de praça? Pelo menos anteriormente. Geralmente são as pessoas que dominam as outras, né? Entre aspas, tá? Tá. Próximo ponto aí. Pra gente ser rápido. Ou relativamente rápido. Aqui vem pontos importantes, pessoal. Olha só. Terceiro ano, tá? O escravismo no Brasil do século XIX. Plantations e revolta de escravizados, abolicionismo e políticas migratórias do Brasil imperial. Tá. Então, agora, pessoal, é o momento de se destruir o império. Dom Pedro I foi terrível, essas pessoas todas foram terríveis, Joaquim Nabuco, esse pessoal, princesa que assinou a Lei Áurea, ela também foi terrível, né? E fazer com que você tenha vergonha de ser brasileiro, fazer com que você não tenha nenhum orgulho, nenhuma estima pelo pessoal do Império que fizeram tanto bem para nós, ok? Olha só, aí vai. Políticas de extermínio indígena durante o Império. Então, né? O intuito do pessoal do Império é vir para cá para exterminar indígenas, uma política. Vamos acabar com eles, vamos matá-los e tal. Pessoal, tem tanta coisa a se observar nesse meio aí. Conheça um pouco mais, por favor. A produção do imaginário nacional, cultura popular, representações visuais, letra, romantismo no Brasil. Próximo ponto. Nacionalismo, revoluções e as nações europeias. Ó, começou nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. Uma nova ordem econômica, as demandas do capitalismo industrial e o lugar das economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais. Aqui tem um ponto importante. Aqui, pessoal, o que vai acontecer lá para os seus filhos será falar mal do capitalismo e elevar 2 pontos, asiáticos e africanos. Asiáticos são, hoje, predominantemente, chineses, né? E africanos. Cultura, né, africana, que nós precisamos para poder fomentar essa luta de classe, para poder falar que o capitalismo é mal, enfim. Continuando. Os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. O que vai ser dito aí? Que os Estados Unidos aproveitou da América Latina o tempo todo. Ok? O imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia. Mais uma vez, vai fazer uma elevação aos chineses e aos africanos. Pensamento e cultura do século XIX. Darwinismo.
Pensamento e cultura do século XIX, darwinismo e... Ixi, não consigo ler aqui. Tá. Darwinismo, pessoal, é o quê? Teoria da evolução, tá bom? Então, fique ligado. Percebe todo o trabalho aí? Pessoal, eu estou sendo muito leve, muito brando. Você pode pegar para explicar toda essa estrutura da BNCC e ela é toda, ao meu ver, humilde ver, perniciosa, ok? Ao nosso sistema atual, ao sistema, ao tripé de sustentação do Ocidente, que é o cristianismo, o direito romano e a cultura, a filosofia grega, tá? Olha só, pessoal, vamos lá. Experiências republicanas e práticas autoritárias. Republicanas e práticas autoritárias, né? 2 pontos. As tensões e disputas no mundo contemporâneo. A proclamação da República e seus primeiros desdobramentos. A questão da inserção do negro no período republicano do pós-abolição. Os movimentos sociais e a imprensa negra. A cultura afro-brasileira como elemento de resistência à superação superação das discriminações. Primeira República, suas características, contestações dinâmicas da vida cultural no Brasil. Período varguista, o trabalhismo e seu protagonismo político. A questão indígena durante a República. Vamos para o próximo aqui. Pessoal, olha aí. Luta de classes tá forte aí, né? Aqui é muito legal. Anarquismo e o protagonismo feminino. Saiba, suas filhas, será dito a elas que elas padeciam muito, que elas não podiam ir para a escola, e toda uma história que é falsa, tá? O mundo em conflito. Observe, pessoal, olha só, o tópico é totalitarismo e conflitos mundiais. Observe que eu acho que vai faltar uma coisa aí nesse ponto, quer ver? O mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial, né? A questão da Palestina. A questão da Palestina é que o povo de Israel é do mal, não é isso? A Revolução Russa, né? Revolução Russa, 1917, né? A crise capitalista de 1929. Então, com certeza haverá uma elevação à Revolução Russa e um desejo de destruição do capitalismo, apontando essa crise aí. A emergência do fascismo e do nazismo. A Segunda Guerra Mundial. Judeus e outras vítimas do Holocausto. Vão tentar colar nos seus filhos que fascismo e nazismo são movimentos de direita, tá? O colonialismo na África, as guerras mundiais, a crise do colonialismo e o advento nacionais africanos e asiáticos. Africanos e asiáticos, africanos e asiáticos. Cultura europeia, pessoal, Beethoven, os livros, Portugal, zero, nada. Tá? Eles buscam ser iconoclastas com respeito a isso e cortar fora o nosso passado. O nosso passado que vale a pena, eles querem cortar fora, ok? Muito cuidado com isso. Olha só. Organização das Nações Unidas e a questão dos direitos humanos. Então agora vai haver uma elevação total da Organização das Nações Unidas, dos direitos humanos e tantas coisas aí. Tá. Vamos pro próximo? Uai, pessoal, vocês viram aqui? Fascismo, nazismo, judeus, vítimas e os gulags. E o comunismo? E milhões de mortos na Polônia? E o Tirano Vermelho? E o que foi feito do comunismo, pessoal, aí na nossa disciplina de história? Não existiu? Houve uma revolução russa, que nem se trata de comunismo? Observe, pessoal, isso é muito sério, tá? Então, é a isso que estamos sendo expostos desde pequenininhos até a faculdade, tá? Olha só. O terceiro ponto aí, que está escrito 12. Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos em relação à economia global.
descrever e contextualizar os processos de emergência do fascismo, do nazismo e a consolidação dos estados totalitários das práticas de extermínio como o Holocausto. Percebe que a prática de extermínio do comunismo não está aí? Né? O livro negro do comunismo não é citado de jeito nenhum. Enfim, depois leiam o restante, tá? Continuando. Geografia. Dinâmica populacional. Diferenças étnicos, raciais e étnicos culturais, desigualdades sociais. Adivinha o que está colocado aí? Luta de classe, esquerdismo novamente. Territórios, redes, trabalho e inovação tecnológica. Mapas, vamos pro próximo. Formação territorial do Brasil, característica da população brasileira. Produção, circulação de consumo de mercadorias. Desigualdade social e o trabalho. De novo, né? Mapas temáticos do Brasil. Tá. Pessoal, eu utilizei um pouquinho da BNCC. E eu acredito que fique claro que existe uma proposta de o que eu não consigo chamar de doutrinação. Por quê? Como eu disse anteriormente, o que se utiliza aí é uma coisa chamada métodos ativos. O que caracteriza esses métodos ativos? É um salto sobre a consciência. A doutrinação vai apelar à sua consciência. A doutrinação, estritamente falando, ela vai pegar você e vai te doutrinar. Exemplo, o pastor da minha congregação, ele me doutrina. Há quase 20 anos ele vai lá e me ensina, olha, é assim, Jesus falou assim, assim, assado, e vai doutrinando. E aquela doutrina faz sentido. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Ela tem um segmento, uma doutrina estruturada. Ok? O que eles estão fazendo não é a doutrinação, pelo menos nesses termos que eu estou falando. O que eles estão fazendo é o métodos ativos mesmo. Ele dá um salto sobre a sua consciência, gerando a dissonância cognitiva, como disse bem Pascal Bernardin no livro Maquiavel Pedagogo. Pessoal, quer saber um pouquinho sobre educação? Maquiavel Pedagogo é essencial, essencial. Compre esse livreto, baixe ele na internet, enfim, e leia, para você saber a que tipo de coisa nós estamos sendo expostos, tá? Inclusive tem um vídeo aqui que fala um pouco sobre ele. Tá, então, pessoal, vou dar um exemplo para poder facilitar. Pegou-se, esse eu vivenciei até disso em outro vídeo já. Pegou-se um grupo de crianças cristãs e colocaram-nas para que fizessem uma interpretação do nascimento de Jesus. Mas essa interpretação foi totalmente avacalhada. Onde o anjo soltava pum, onde fazia bagunça, onde a Maria não era legal, não era santa como a gente tem essa clareza, essa visão, é totalmente assim, totalmente bagunçado. E as crianças estavam ali. Na escola dominical, na catequese, elas são doutrinadas, a doutrina de Jesus, bonitinho, bonitinho. De repente, pega-se essa doutrina e coloca as crianças para fazerem uma coisa que ridiculariza totalmente a fé delas. E elas fazem. Com isso, gera uma dissonância cognitiva e elas não conseguem mais, nunca mais, elas não conseguem mais ver a sua religião e a seriedade de cada um ponto dogmático que é exposto ali na doutrina. O intuito deles, pessoal, vou falar mais propriamente da religião porque ela é fundamento para todas as outras coisas. O intuito deles é a destruição do dogma. Não é para você acreditar em dogma nenhum. Na verdade, tudo é flutuante, tudo são opiniões, exceto racismo, direitos humanos, fascismo, essas coisas. As coisas que eles querem que sejam dogmas, eles vão estruturar como dogmas. E o que eles não querem, simplesmente vão deixar rolar, deixa pra lá. Tudo são frutos de convenções sociais. Você já pensou nisso? A pessoa colocar isso na cabeça dos nossos filhos, que a religião que a gente vive, que a gente crê no Deus que a gente acredita, é meramente uma convenção social? Pessoal, então, sejamos cuidadosos. Muito para além de uma doutrinação, está isso que eu estou dizendo, que é
uma questão muito séria, um salto sobre a consciência. Os seus filhos irão adequar a sua maneira de viver às coisas que lhes são impostas. Ok? Modifica-se a estrutura de onde a pessoa vive, ridiculariza o que ela acredita, ridiculariza os seus conceitos familiares e ela vai, devido à dissonância cognitiva, ela vai adequar-se ao que lhe é imposto fisicamente, a estrutura física irá se impor. E ela, para apaziguar a dissonância cognitiva, que é muito ruim viver em dissonância cognitiva, ela vai negar toda a tradição, tudo que o pastor fala, tudo que você diz, todos os conceitos que realmente são válidos, que você quer passar para os seus filhos, ela irá deixar de lado em nome do que a instituição escola, muitas e muitas e muitas delas, de forma o dia inteiro, né? A criança chega lá às 7h30, 6h40 da manhã e sai às 6 da tarde. A criança não tem estrutura para isso, muitas vezes nós não temos. Ok? Então, por favor, sejamos cuidadosos. Eu creio que, se você crê que há uma doutrinação ou que haja um interesse em modificar a estrutura de pensamento, a estrutura da realidade dos seus filhos na escola, eu acredito que esses textos que eu disse possam te dar alguma base para isso. Ok? Por favorzinho, mostre esse vídeo para outra pessoa, mostre esse vídeo na sua igreja, tire foto disso aí, utilize isso, mostre para outras pessoas, ok? Deixe um assunto aí que você tem interesse e se nós tivermos o mínimo de propriedade para falarmos sobre ele, nós lutaremos para isso. Sabe, o Brasil precisa de ter uma visão clara do que está acontecendo e fazer uma limpeza de toda essa bagunça que nós estamos vivendo. Eu conheço muitos conservadores, muitos pais cristãos absolutamente devotos a Deus, devotos à sua religião, ensinam seus filhos ali com tanto cuidado, com tanto zelo, e depois mandam eles para a escola para passarem por esse tipo de, na falta de uma outra palavra, doutrinação. Ok? Então sejamos cuidadosos com isso. Muitíssimo obrigado por assistir. Deus abençoe vocês. Deus dê sabedoria, Deus dê entendimento. E até o nosso próximo vídeo. Valeu demais. Fiquem com Deus. Até.